Então, pessoal, agora é hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aí nas aulas anteriores, através aqui da nossa primeira lista de exercícios, né, que vai tratar justamente das estruturas sequenciais. Esta lista ela se encontra no ambiente do aluno, tá na página do curso. Você clica aqui, ó. Ele abre uma páginazinha separada, né? Você pode fazer também um download do arquivo em PDF, pode imprimir, tá certo, e fazer o que quiser com ele, tá? Observa também que eu já coloquei a resposta, talvez na aula a gente faça um pouquinho diferente, mas caso você, né, queira reproduzir o que está na aula, na videoaula ou no PDF, fica à vontade, tá? A gente vai explicar como é que fez cada um deles, tá certo? E então vamos lá. Então abram aí o VisualG. Aqui a gente vai começar do começo, então eu vou apagar aqui o que tem, o que já existe, e vamos para a primeira questão, né? Então diz o seguinte: lista 1, né, estruturas sequenciais. Faça um algoritmo que receba as duas notas de um aluno e calcule a sua média. Então, a gente falou que um algoritmo em VisualG ele possui uma estrutura básica, né? Então deixa eu voltar aqui na aula passada para a gente mostrar lá a estrutura, né? Então tá aqui, ó, são 3 seções. A primeira é a que você dá nome ao algoritmo, né? A segunda é a seção de declaração de variáveis e a terceira, né, é onde a gente vai escrever os nossos algoritmos propriamente dito. Então na primeira seção existe a palavra reservada algoritmo seguida do nome do algoritmo entre aspas duplas. Na segunda seção a palavra reservada var e logo em seguida na próxima linha o nome das variáveis, 2 pontinhos aqui, e o tipo da variável. E a terceira seção ela é marcada por 2 palavras reservadas, início e fim algoritmo. Então vamos aqui para o VisualG. Então, como é a primeira questão, a gente vai colocar alguns nomes aí que façam sentido, né? Então algoritmo, entre aspas duplas, a gente vai colocar assim, ó, lista 1, questão 1. A próxima seção, var, a palavra reservada var, tá? E aqui a terceira seção, início e fim algoritmo. Por questão de didática, eu vou inserir três comentários. O primeiro deles, deixa eu dar aqui 4 espaços, né, na barra. 1, 2, 3, 4, para deixar o padrão. Então aqui, deixa eu voltar. 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente vai tratar da entrada de dados. Lembrando que os comentários são ignorados na execução do programa, né? Aqui eu vou colocar processamento de dados e logo abaixo saída de dados. Então é o seguinte, a gente quer calcular a média de 2 notas de um aluno, né? Tá, então faça um algoritmo que receba as 2 notas de um aluno e calcule a sua média. Então o seguinte, quais serão as entradas, né? O que a gente vai fornecer para a máquina? A gente vai fornecer a nota 1 do aluno e em seguida a nota 2. Deixa eu refazer aqui. E a saída de dados é justamente o cálculo da média. Tá, então aqui a gente já teve uma ideia de como a gente vai criar, né, as variáveis, né? Quantas variáveis a gente vai criar. Então a gente volta aqui na seção de declaração de variáveis e digita o seguinte, ó. A gente vai precisar de uma nota, de uma variável chamada nota 1 para armazenar a primeira nota, vai precisar de outra variável chamada nota 2 para armazenar a segunda nota e uma terceira variável chamada média, que vai armazenar a média entre as notas 1 e 2, tá certo? Essas 3 variáveis, elas são do tipo real, né? Tá? Porque o aluno pode tirar 2,5, 5,5, tá? 9,5, 10, tá? São números reais. Então é o seguinte, eu deixei para vocês uma leitura prévia aqui no ambiente que trata dos comandos de entrada e saída, né, de dados. Tá, que são basicamente 2, né? A instrução leia e a escreva. Então, como é que a gente utiliza essas instruções aqui no nosso algoritmo? Então é o seguinte, eu preciso ler a nota 1, né? Então leia, abriu, fechou, parênteses. Aí entre os parênteses a gente coloca a variável que a gente quer ler, né? Então quando alguém digitar a primeira nota lá no teclado e der Enter, aquele valor vai ser armazenado na variável nota 1. E como é que o
Como é que o algoritmo, digamos assim, faz a leitura dessa nota? Através da instrução leia. Leia. A mesma coisa para segunda nota. Ó. Leia, nota 2. Tá? E a máquina vai armazenar o que será digitado no teclado na variável nota 2. Então a entrada de dados ela é caracterizada, né, pela instrução leia. Então a dinâmica dela é como eu expliquei. Um valor vai ser digitado no teclado, aí a pessoa vai dar Enter. Então aquele valor digitado ele vai ser armazenado na variável nota 1. E a mesma coisa se repete para a nota 2. Tá certo? Então, olha só. A gente tem a instrução leia, ela tem aqui um primeiro parêntese e um parêntese de fechamento, um de abertura e outro de fechamento. Aí entre esses parênteses você digita o valor que você quer ler e armazenar, né, no caso. E o nome da variável, claro, né? Tá sendo assim um pouquinho simplório demais. Tá certo? Então, beleza. Na saída, a instrução escreva. Então, escreva quem? O resultado, né? Que é a nota 1 mais a nota 2. Tá? E a média. Divide por 2, que é a média. Então, por questões didáticas, só para ressaltar, eu inseri aqui 3 comentários, né? Para dividir o algoritmo em 3 partes. A primeira parte trata da entrada de dados, que são justamente a digitação da nota 1 e da nota 2. A terceira parte é a saída de dados, tá? Que é caracterizada aí pela instrução escreva. Escrever quem? O resultado aqui da média, né? E aqui no meio, a gente vai raciocinar da seguinte maneira. A partir da nota 1 e da nota 2, como é que eu chego na média? Como é que eu calculo a média, né? Porque a máquina tem que fazer processamento. Então, aqui no caso, o cálculo da média ele é bem conhecido. Então, assim, média vai receber, abre e fecha parênteses, a soma da nota 1 com a nota 2. E tudo isso aqui vai ser dividido por 2. Tá? Então, esse cálculo aqui, ó, nota 1 mais nota 2 dividido por 2 vai ser, né, atribuído à variável média. E o resultado vai ser exibido aqui. Então tá aí, o algoritmo concluído. Aí a gente vai executar aqui, né? Você aperta F9, ou então vai em Run, que é executar, aí rodar o algoritmo. Aí vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Então repara que o prompt aqui não aparece nenhuma mensagem. A gente ainda vai dar uma melhorada nesse algoritmo para ficar mais, digamos, né, mais amigável para o usuário. Tá certo? Então, ó, vou digitar a primeira nota, tirou 10, eu dou Enter. Em seguida, eu vou digitar a segunda nota, vamos supor que ele tirou um 5,5, dei Enter. Então, 10 mais 5,5 dividido por 2 dá 7,5. Então, tá aqui a média. O algoritmo funcionou tranquilamente. Vamos executar novamente, né? Run. Rodar o algoritmo, tem um íconezinho ali também. Aqui o prompt, ó. Vamos supor que ele tirou um 10 e um 8. Então a média é igual a 9. Então basicamente é isso, esse algoritmo. Algumas observações. Aqui no lado direito, observa que existe uma seçãozinha, né, uma área que representa a memória RAM, né, da máquina. Então olha só, foi criada na memória uma variável chamada nota 1 do tipo QR, né, real. Uma variável chamada nota 2 também do tipo real. E uma variável chamada média do tipo real. A variável nota 1 ela armazena o valor que você vai digitar para nota 1. A nota 2, a mesma ideia, vai armazenar o valor que você digitou para a nota 2. E a média vai armazenar o cálculo, né, que é aí a soma de média de nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aqui nessa terceira seção, né, a gente tem a saída, que é semelhante lá à saída do promptzinho lá do Windows. Então basicamente é isso, nessa primeira questão.